Olá pessoal, neste vídeo nós trataremos da amostragem sistemática, ok? Então nosso objetivo é que vocês tenham uma compreensão mínima, de como funciona esse procedimento de amostragem do tipo sistemática. Bom, a amostragem sistemática, ela vai ser utilizada em situações onde você tem, de certa forma, um ordenamento já prévio dos indivíduos populacionais dos quais você deseja amostrar. Então, por exemplo, uma situação como você trabalha em um hospital e você vai fazer uma pesquisa no hospital ou numa unidade de saúde e você vai precisar dessa pesquisa observar os prontuários dos pacientes. Então, o prontuário de cada um desses pacientes normalmente digamos que seja arquivado com uma certa ordenação, né? Ou situação 2, você chega numa escola, você quer amostrar uns alunos de uma escola e você vai observar a pasta de cada um desses alunos, né? Porque você precisa observar alguns elementos que estão na pasta de cada um desses alunos. Então, normalmente nessas pastas do tipo arquivo, você tem tudo enumerado e tem uma certa ordenação padrão já estipulada previamente na própria organização dos dados. Existem várias situações onde isso pode acontecer. Você pode chegar numa rua, né? E a rua as casas já são numeradas, então já tem uma organização prévia também. E por algum motivo você acha mais interessante trabalhar com um tipo de amostragem que não seja sortear todos os elementos, que é o caso da amostra aleatória simples. Então você deseja um outro tipo de amostragem, que é essa que nós vamos estar tratando aqui agora, que pode facilitar um pouco a sua vida na hora do desenvolvimento da pesquisa em si, né? Então vejamos, digamos que esses arquivos que estão aqui nessas pastas, suponhamos que eles estejam numerados de 1 até 100. Tá? Então esses 100 indivíduos são 100, digamos que sejam 100 alunos, que têm a sua vida estudantil registrada nessas pastas. E não tenho aqui uma separação prévia, uma ordenação prévia por determinadas características. Por exemplo, você não separou alunos, digamos, por sexo ou por idade. Você apenas foi organizando os alunos à medida que eles iam chegando. Então, você tem uma população de 100 pessoas, das quais você quer, vamos nesse exemplo, você quer tomar aqui uma amostra de tamanho 20 nessa população de 100 pessoas e você quer fazer isso do modo sistemático. Se você fosse utilizar a amostra aleatória simples, você iria colocar os 100 papelzinhos num globo, sortear, ou usar alguma função do Excel, que seria mais prático, e pesquisar diretamente esses indivíduos. No caso da amostra sistemática, como é que vai ser esse procedimento? Como é que você desenvolve? Então nós queremos uma amostra aqui de tamanho 20. Como nós queremos uma amostra de tamanho 20 e tem 100 elementos na população, então nós vamos dividir o 100 pelo 20, ou seja, a quantidade de elementos da população pelo 20. Isso, é claro, estou tratando no caso de uma população considerada finita. Esse valorzinho nós vamos chamar aqui de K. Então o resultado dessa conta vamos chamar dessa letrinha K. 100 dividido para 20 dá 5. Bom, o que esse valor vai indicar para a gente, pessoal? Primeiro, ele vai indicar o passo, vai indicar o passo. Então, o que é o passo? Significa que nós vamos amostrar de 5 em 5. Nós vamos pular os elementos da amostragem de 5 em 5. E segundo, ele vai também nos ajudar a encontrar o início. Então, como eu tenho um passo de tamanho 5, a primeira pergunta é por onde eu começo. Então, eu posso começar aqui no meio? Posso começar onde, professor? Então, a primeira ideia é que como você tem o K igual a 5, você vai pensar nos números de 1, 2, 3, 4 até 5. E aleatoriamente você vai sortear um desses elementos. Então você vai pegar aqui esse elemento e vai fazer um sorteio, tá? Por algum procedimento de sorteio que você já viu, Ou um globo, colocando papelzinho, ou no Excel. Então você vai fazer um sorteio desses elementos. Significa que qualquer um deles pode começar o processo. Então, digamos que neste sorteio você sorteou, digamos, o número 3, apenas a título de exemplo, tá? Qualquer um desses poderia ter sido sorteado. Se você sorteou o número 3, então o 3 será o início do processo, tá? Então será o início. Então, o primeiro elemento a mostrar o seu será o 3, tá, ok? E o passo, Você vai agora fazer o quê? De 5 em 5 você vai escolhendo os elementos. Então, você começou com 3, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 5 dá 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 5, 23, 23 mais 5, 28, 28 mais 5, 33,
33 mais 5, 38, e assim sucessivamente. Você vai somando de 5 em 5. Até aonde? Até finalizar o tamanho da sua amostra, que é tamanho 20. Então, por enquanto, nós temos 3, 6, 9, 12, não finalizou, né? Então, nós vamos continuar mostrando aqui, ó, de 5 em 5, até obter o tamanho da amostra de tamanho, até obter a amostra de tamanho igual a 20. Então, é um procedimento também muito tranquilo, não é difícil, perfeito? Não é difícil. Agora, nós finalizamos a amostra de tamanho igual a 20. Bom, então esse é o procedimento do que nós chamamos de uma amostragem sistemática, né? Existe uma sistematização do procedimento de coletar a amostra. Basicamente, você define o início, por onde vai começar, e você define o passo. São os dois procedimentos usuais da amostragem sistemática. Claro que esse valor 5 aqui, ele só é possível quando a população é finita, né? Quando você considerar uma população infinita, em alguns exemplos nós vamos estar tratando disso também, eu vou estar explicando isso para você no final. Obviamente você não tem esse valor, então isso aqui pode ser um valor obtido por alguma estimativa, alguma expectativa, tá? Bom, vamos ver mais um exemplo, que nesse primeiro exemplo os valores deram todos exatos, bonitinho, né? Então vamos pensar agora que na mesma situação que você quer amostrar o fichário desses alunos, você deseja agora uma amostra de tamanho 15, tá? Tem diferença com a amostra de tamanho 15? Não. O que acontece é que quando você vai fazer a divisão da população, que são 100 elementos por 15, o resultado desse número não dá inteiro, né? Então 100 dividido para 15 dá 6,67. Então o valor de K não dá inteiro. Bom, qual é a nossa recomendação, tá? Então a recomendação nossa é que você arredonde isso aqui sempre para baixo. Então 6,67, se você for usar o critério de arredondamento, você iria arredondar para 7, mas a nossa recomendação é que você arredonde para baixo, para 6. Tá, ok? Por quê? Para evitar que no final não tenha perigo de você extrapolar o último elemento, tá bom? Então essa é a nossa recomendação. Então esse exemplo é muito parecido com o primeiro, apenas com essa recomendação. Então significa o seguinte, que o nosso passo, né, é 6, significa que nós vamos andar de 6 em 6, né? E o início? O início será um número que deve ir de 1 até 6. Agora, qual desses números eu vou escolher? Não pode ser uma escolha determinística. Você tem que fazer aqui um sorteio, tá ok? Então você faz um sorteio. Digamos que o valor que você escolheu no sorteio foi o valor 2. Então significa que o início é o número 2. Tá certo? Então, sendo o início o número 2, você vai começar pelo número 2. E depois você vai de 6 em 6 buscando os elementos amostrais até fechar a amostra de tamanho igual a 15. Bom, então 2 mais 6. 2 mais 6 dá 8. 8 mais 6 dá 14. E 14 mais 6 dá 20. Né? Então, 20 mais 6 vai dar 26. Perfeito? 26 mais 6, 32. 32 mais 6, 38. 38 mais 6, 44. 44 mais 6 já vai dar o 50. 50 mais 6 vai dar 56. Observe que até agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, faltam 5. 56 mais 6, 62. 62 mais 6, 68. 68 mais 6, 74. 74 mais 6, 80. E aí falta mais, né? Então 80 mais 6, 86. Então vejamos, você tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. A sua amostra foi realizada. Então você vai pegar quais prontuários ou quais fichários, né? No caso dos alunos, quais fichários, você vai pegar para fazer a sua pesquisa. Você vai pegar o fichário do aluno 2, do aluno 8, do aluno 14 e assim sucessivamente. Ok? Então é bem tranquilo esse procedimento de amostragem. Agora, quando a população não é pré-definida, né, não está definida inicialmente, né, então você pode definir esse passo e esse início com um certo empirismo. Então digamos que você está numa linha de produção, você quer mostrar peças que saem numa linha de produção, tá? Então você tem aqui toda hora a máquina está fazendo uma peça, peça 1, peça 2, peça 3, e isso não tem um fim determinado, tá? Por onde você vai começar, né? Por onde você vai começar. Então a linha, digamos, primeiro momento do dia você produziu lá
uma fábrica que está enchendo pacotes de açúcar e você deseja investigar se o peso desses pacotes estão de acordo com o Inmetro, né? Então, a máquina está produzindo em determinados instantes, cada instante um pacotezinho. Então, você faz o quê? Você vai escolher dentre os instantes, que pode ser até por sorteio, né? Qual o instante que você vai começar. Então, digamos, eu vou começar a partir da primeira hora do dia, do primeiro momento, eu vou sortear então o pacotinho que está aqui. Aí eu vou definir o meu passo. Então, de 6 em 6 significa que eu vou pegar 1 mais 6, 7, vou pegar agora o pacotinho de número 7. Bom, é só a título de exemplo. É claro que numa linha de produção muito grande, isso aqui é muito rápido, né? Então você pode definir até passos maiores, tá ok? Nesse caso você não tem uma população pré-definida anteriormente, mas você pode definir o passo e o início por outros critérios. Por exemplo, você pode definir o passo, o início, né, é baseado na situação. Você quer fazer essa amostra durante o dia na fábrica funciona por quantas horas, quantos minutos, quantos segundos. Então você pode pensar que esse passo vai ser o tempo e aí você discretizar esse tempo tornando ele finito, tá ok? É só mais um exemplo. Então, do ponto de vista geral, a amostragem sistemática é essa daqui. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo vídeo.